Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui com um dos caras mais polêmicos aí dos últimos tempos na política brasileira, o Zé Trovão. O Zé Trovão está no México e eu consegui um contato com ele aqui para a gente desmistificar alguns assuntos que estão sendo tratados aí na mídia, infelizmente, até por alguns canais de direita, né? Eu já vi bastante boato sendo propagado. E a minha intenção de entrar em contato com o Zé foi justamente tirar a limpa esses assuntos todos que estão sendo veiculados por aí, né? E eu acredito que ele vai ter a oportunidade também de explicar muitas coisas que talvez ele não tenha tido a oportunidade até em outros canais. Eu acompanhei aí algumas entrevistas dele em outros canais, não vou citar aqui os canais, mas eu acredito que muitas vezes as perguntas são muito direcionadas de uma forma que tenha a resposta que eles querem, né? Então, eu vou deixar ele falar à vontade aqui para explicar todas as situações, e assim a gente vai poder ter uma visão muito melhor do que realmente está acontecendo. Tudo bem, Zé? Como que estão as coisas aí no México? Boa, muito bom dia a todos, que Deus abençoe. Como eu costumo dizer, Zé Trovão por cá. E só para ficar registrado aqui, hoje é dia 20 de setembro, tá bom? Perfeito, 20 Então, de uma coisa. setembro, aqui no Brasil, 10h37 da manhã. Isso, aqui 8h37. Cara, tô bem, tô feliz. Saiu agora a documentação que eu estava esperando aí do México, né? Não que eu queira me tornar cidadão mexicano, mas eu estou me resguardando. E agora, na semana que nos antecedeu, saiu a minha documentação do asilo. E agora eu tô tranquilo, agora eu posso dizer que sou intocável. Que legal, Eu cara. tô tipo aquele filme, Os Intocáveis. Sim, pô, que maravilha. Mas não é muito legal isso não, porque tudo que eu mais quero é voltar para o meu país, que é a nação que eu faço parte, a terra que eu nasci, para continuar lutando pelos direitos democráticos do povo brasileiro e, com certeza, lutando pela classe dos caminhoneiros a qual eu faço parte. Mas, segundo alguns aí, também não faço parte. Agora não faço parte de mais nada. Agora eu não sou caminhoneiro, Não é agora mais eu brasileiro? não sou mais brasileiro, não sou, daqui a pouco eu não tenho nem família. Daqui a pouco vão dizer que o vídeo que colocaram numa live lá do meu filho, a minha mulher falando com ele, chamando ele de trovãozinho, é fake também, foi É. montagem. Nós contratamos uma pessoa para fazer aqui, só o que me fala. Daqui a pouco eu tenho que representar a certidão de nascimento do meu filho. É Mas verdade. tá complicado. Eu fico abismado com as pessoas, o quanto elas conseguem ser maliciosas, né? A gente já está acostumado que o povo de esquerda sempre crie retóricas. Isso a gente já está acostumado, né? Perfeito. Agora, quando você vê o povo da direita criando várias retóricas, querendo bater, eu me pergunto, cara, aonde esse povo está com a cabeça? Ao invés de todos se unirem em prol de um único propósito, que é resguardar a nossa democracia, manter o nosso país em um caminho seguro, eles querem criar lacunas. Olha, eu posso ser tudo nessa vida, tudo, mas uma coisa eu não sou, é mentiroso. E para quem faz fake news, para mim não interessa processar, para mim não interessa arrumar briga judicial, não me interessa isso. A única coisa que me interessa é o que eu fiz. Eu vou Falando começar aqui sério. com duas situações, né? A primeira é que você já puxou aí da sua família, eu ia deixar para perguntar mais tarde, mas eu acho que é alguma coisa bastante delicada, né? Porque as pessoas muitas vezes não percebem tudo que você está enfrentando para defender aquilo que você acredita. E você está distante da tua família já há bastante tempo, né? Tô. Agora só no México vai fazer um mês que eu tô no México, né? Sim, Só no México. E fora que eu nunca fui um cara muito presente na minha casa pela minha profissão, né? Quem é sim, caminhoneiro sabe que as épocas boas aí do transporte, que a gente fala que são as épocas do grande momento do transporte, eu chegava a ficar 90 dias fora da minha casa, né? Então a gente não tem muito o que fazer. Eu trabalho no Brasil, o meu segmento é, além de ser veículo longo, 30 metros, baú, né? Eu trabalho com cargas específicas, né? Eu puxava, para quem quiser, só procurar meu cadastro, tá? Na Cooper Cargo, que é uma cooperativa de Joinville. Eu garanto para você que eles vão passar minha ficha lá, o tempo que eu trabalhei lá e tudo mais. Então,
A nossa linha ali era a linha chamada linha branca, né? Então, na época da correria, a empresa que nós transportamos para eles, que é uma multinacional, essa empresa ela tem filial em São Paulo. Então, a nossa correria se dava muito. Saía de Santa Catarina, aí ficava ali em São Paulo, naquele batidão, São Paulo-Nordeste, São Paulo-Nordeste. Nas épocas boas, a gente não para. Então, a gente precisa juntar dinheiro para que quando chegar as épocas ruins, você ter, né? Isso todo caminhoneiro sabe, né? Principalmente quem trabalha com grão, quem trabalha na safra sabe. A época da safra é a época de ganhar dinheiro. Eu também trabalhei no graneleiro, pouco tempo, mas trabalhei. Então, a gente tinha que juntar dinheiro naquela correria do graneleiro, porque depois ia vir as vacas magras. Aí, nas vacas magras, você tem que ter um alicerce ali para tu não passar necessidade. Então, é muita mistificação aí de algumas coisas, mas eu vou até mostrar aqui agora, vou dar uma pausa aqui e vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos de você no tempo que você trabalhava, né, dirigindo aí, trabalhava nas estradas, e é interessante, né, porque o pessoal vem falar aí sobre coisas fakes, e você vê algumas imagens que são de você ainda bastante jovem, né, bem mais magro aí, né, já faz alguns anos, dá para ver aí que não é alguma coisa recente, né? Tava levando coqueiro debaixo da carreta. Você viu? Não. Olha! Morreu. Meu, de carro novo ainda. Meu Deus, Pia, parece um porco, ó. Eu não sei, acho que é um mendigo aqui, ó. Mendigo. Eu acho que é um mendigo. Quer uma moedinha? Você tá me filmando? Tá limpando o pneu aí? Passando pretinho? Quero polícia. Não, já tá polido. Tá polido, só o pretinho, 2 pila. Não quero. ali nessas imagens, na verdade, não acho que vai estar, as que tá com a minha esposa, que minha esposa tá gravando, tem, vamos se dizer, vai ter um ano e pouco, porque ela engravidou, ela ficou comigo 6 meses no caminhão, ela engravidou e depois eu deixei ela em casa. Porque nós já tínhamos perdido uma criança. Ela engravidou a primeira vez, e aí eu acho que por causa do caminhão, estradas ruins, porque pode ser por isso, ela teve um aborto, e aí depois, quando ela engravidou pela segunda vez, deixei ela em casa para ela cuidar, porque eu não queria que acontecesse de novo. Mas, tem vídeos mais recentes aí. Tá? É como eu sempre digo para todo mundo. Existem formas de você fazer as coisas na vida, né? Existem as formas corretas e as formas incorretas. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Eu sigo o caminho do que é correto, né? Eu sigo o caminho do que é correto. Eu sempre, quando eu convoquei a paralisação dos caminhoneiros, eu nunca menti para o caminhoneiro. Cheguei lá e disse para o caminhoneiro, vamos parar para pedir óleo diesel, para pedir frete. Eu não fiz isso. Sabe por que eu estou falando que eu não menti para o caminhoneiro? Porque muitos mentem para o caminhoneiro. Tem muito cara que chama paralisação de caminhoneiro aí, e está dizendo que tem uma pauta. Tem uma pauta caminhoneira, tem, tal, não sei o que, tá, mas a pauta caminhoneira está perto das eleições agora. O caminhoneiro está há mais de 30 anos sofrendo, irmão. E agora vocês decidiram fazer alguma coisa? Mas desde 2019 que está parado lá a tabela mínima de frete. Mas, cara, eu nunca fui favorável à tabela mínima de frete. Eu acho que a tabela mínima não resolve o problema do Brasil. O que resolve o problema do Brasil é a CNTA tirar a sua poupança, vamos falar assim para ser educado, da cadeira e fiscalizar. Por que o senhor Gilmar Bueno não criou uma comissão, uma comissão, sei lá como que eu posso chamar, não vou dizer uma comissão, mas por que ele não criou um sistema de fiscalização? É responsabilidade deles. A CNTA ganha... Hoje, só para você ter uma ideia, o SESC-Senat, ele recebe mais de 580 milhões de reais por ano. Esses 580 milhões de reais por ano, ele tem que ter serventia. Para você ter uma ideia, tinha caminhoneiro que não sabia nem que o SESC-Senat tinha hospitais, tinha clubes, para o caminhoneiro usar. Porque nunca foi divulgado. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto agora? Porque quando um babaca falar para mim que eu não sou caminhoneiro, eu dou risada na cara dele. Eu digo para ele, tá bom, meu irmão. Eu não vim aqui para ser representante. Pode ficar tranquilo aí. A galera do deixa disso, o que é isso que se uniram agora? Porque se uniram. Se mataram a vida inteira, tá? Se mataram. Estavam se matando até pouco tempo atrás. Agora estão tudo unidos. Fizeram assim, junçãozinha. Tá bom, parabéns para vocês. Você acha que eu sou contra o movimento que vocês querem fazer? Não sou contra. Eu não convoquei um movimento, não deu certo, junto com o Brasil inteiro. Eu convoquei os caminhoneiros não vieram para a pista. Façam mesmo.
façam mesmo, só que eu tinha uma pauta. E a minha Sim. pauta vai além, muito além do que esse povo fala. Porque se eu Isso. colocar o meu país para funcionar democraticamente, com uma justiça que funciona, se eu faço o país ter ordem e progresso, todo mundo vai ter o progresso. Se eu faço o país ter ordem, todo mundo vai ter o progresso. Qual que é o progresso? Se a justiça funciona, a justiça vai cobrar as coisas a terem um caminho adequado. Sim. E é por isso que eu falei, quando eu comecei a conversar com os caminhoneiros, não só eu, né? Eu, Alemão, Odilon Fonseca, Márcio Feijó, Marinaldo Machado, Eliseu Rosário, tá? Entre tantos outros, o Chicão, né? Quando nós começamos a conversar e nós fomos passar essa informação para os caminhoneiros, por que eles compraram a briga? Compraram a briga porque eles sabiam que era algo justo. Pô, se o nosso país vai ter agora uma justiça digna, uma lei que funciona, então todo o resto vai funcionar. Vai ficar fácil para nós, caminhoneiros, abrirmos um diálogo. E vou dizer uma coisa para você, não me leve a mal, mas ou me leve quem quiser, esses sindicatos aí nunca fizeram nada pelos caminhoneiros. Né? Eu acho que uma coisa, Zé, que eu falei já desde a primeira vez que eu comentei sobre você aí nos meus vídeos é o seguinte: o que diferenciou muito e que chamou bastante atenção desse movimento que vocês organizaram é que ele não tinha uma pauta justamente em cima das necessidades do caminhoneiro, que vocês têm um monte de problema, tem um monte de coisa que vocês precisam resolver, mas vocês estavam focados em coisas como liberdade de expressão, como, né, a questão das injustiças aí cometidas pelo STF, e isso chamou atenção porque é um movimento que extrapola justamente o sindicalismo ou as associações de classe e mostra o seguinte: o caminhoneiro é um cidadão que ele também está na rua igual os outros cidadãos, igual o cara que está de motocicleta, igual o cara que está a pé na rua com a faixa, mas a arma que vocês têm é a ferramenta de trabalho, que é o caminhão, né? É a forma de pressionar. E eu acredito que isso demonstrou um outro ponto que é muito importante, que o caminhoneiro ele tem liberdade de expressão também, ele tem liberdade de se mobilizar, não necessariamente porque um sindicato está chamando ele, mas porque ele chegou à conclusão e falou: cara, eu sou um brasileiro e quero mudar essa coisa toda, né? Então, isso foi um negócio que chamou muito atenção. E aí eu queria perguntar para você, de onde que surgiu, o que motivou essa mobilização toda? Quando que ela começou também, né? Porque ela já iniciou junto com o agro, junto com os caminhoneiros. Como que começou essa história toda? Cara, essa foi uma pergunta que você me fez que eu vou lavar a alma agora. Eu precisava lavar a alma sobre isso. Beleza. Você já ouviu dizer que depois do tigre morto tem um monte de gente que quer tirar foto? Exatamente. Ninguém nunca viu. Nunca. Se tiver um vídeo meu aí, me prove. Nunca fiz isso. Eu nunca me intitulei líder de caminhoneiros. Quem me intitula líder de caminhoneiros é a mídia. E hoje, muitos caminhoneiros, falam para mim: não, você é um cara que me representa. Mas assim, líder eu não sou. Líder é Jesus Cristo. Eu vou te contar a história. Bem rapidinho. Não sei quanto tempo a gente pode demorar. Fique à vontade, não tem Isso tempo. aqui vai virar um documentário. Pô. Vai longe isso aí. Eu estava atrás da minha boleia, de saco cheio com tudo que estava acontecendo, vendo o meu país cada vez pior. Aí, no dia 1º de fevereiro de 2021, ia acontecer a tal chamada greve. Né? Lembra dessa greve? Né? Sim, lembro. Aí eu não conhecia os caras famosos, o Odilon Fonseca, o Marinaldo Machado, esses caras que eu já falei, não conhecia o Alemão, não conhecia esses caras não. Os caras tudo famoso, cara, antigo, de estrada, negado, respeitado pelo transporte. Mas aí eu peguei e fiz um vídeo, tava sem barba, cara. Tá lá na minha página, lá esse vídeo, lá, o dia que eu recuperar minha página, tá lá, pra todo mundo ver. Eu sem barba, tava parecendo um boi, um sapão gordo, assim, tava no estresse do caramba, sabe o que era aquilo. E eu fiz um vídeo sentando o pau nisso aí, falando que não era hora de parar Brasil, que não era isso, que não era aquilo, e esse vídeo repercutiu demais. E dali eu comecei a receber ligações, e um amigo meu falou: cara, eu vou criar uma página para você. Que página? Mano? Vou criar uma página aqui, daqui a pouco eu te mando aí, vê se você gosta. Aí o cara criou lá a página Zé Trovão, a voz das estradas. E essa página começou a se repercutir, daí eu comecei a fazer lives, porque eu gravava o vídeo dirigindo, botava ali o celular móvel, dirigindo e falando. Só que daí, quando eu ia subir pro Facebook, acabava com meus dados móveis, cara. Eu subia 2 vídeos, não tinha mais internet, tinha que ficar comprando pacote de internet. Aí o cara falou: para de ser burro, Zé Trovão. Faz live, mano. Live não gasta. Live você vai fazer live o mês inteiro e não vai gastar seus dados móveis. Ela usa, mas é menos. Então beleza. Comecei a fazer lives. E através dessas lives, eu me lembro exatamente a live que mobilizou muita gente. Eu recebi mais de 100 mil mensagens.
Eu parei meu caminhão, do nada eu parei meu caminhão e disse que eu queria montar um comitê pelo Brasil inteiro. Esse vídeo existe, tá aí para provar. Vamos montar um comitê, eu quero que você, de cada cidade, de cada estado, entre em contato comigo. Meu telefone é tal, pela minha página, manda aqui um inbox para mim e nós vamos montar um comitê para que a gente monte uma grande união para a gente fazer algo pelo nosso país. Beleza. E eu continuei minha vida ali, de live, sempre falando, e, cara, mensagem. Cara, eu vi que a coisa estava assim, de um jeito, eu falei, quer saber? Eu vou fazer a maior loucura da minha vida. Liguei para minha mulher e falei para minha mulher tá para provar isso. Eu posso contar com você até o fim da minha vida? Ela disse, meu, o que é isso, cara? O que você vai fazer? Tu é louco, cara? O que tu vai fazer? Eu falei, eu posso contar com você ou não? Ela falou, claro que tu pode contar, mas o que tu tá pensando na tua cabeça, cara? Eu disse, não. Eu vou acampar em frente ao batalhão das Forças Armadas e vou convocar o povo para acampar nas ruas, para a gente tomar uma... Porque até então, cara, eu não tinha muita informação. Eu era um caminhoneiro, que, pô, a grande verdade é que pouco lia alguma coisa. O cara roda o dia inteiro. Aqui. Sim. Aí chega de noite, faz uma janta e vai dormir. O cara cansado. A minha rotina começava às 4 horas da manhã e acabava todo dia às 7 horas da noite. Então não era brincadeira. Né? Eu todos os dias parava meu caminhão bitrem 7 horas, 6h30, 7 horas. Alguns lugares que eu conseguia esticar um pouquinho mais era até 7 horas. Minha mulher falou, tá, beleza. Minha mulher com um barrigão do tamanho do mundo já. Não tinha um marido dentro de casa, mas o marido queria voltar para casa para acampar em frente ao 62 BI. Isso é história que tá na boca de quem quiser e nas redes sociais. E foi o que eu fiz, cara. Com a ajuda de algumas pessoas, eu consegui uma barraca de acampamento e uma tenda. Peguei o meu facão, enrolei ele numa manta para, né, vai saber, alguém tenta me atacar lá e eu tenho que ter como me proteger. Então, e fui, uma garrafa grande de água e fui, cara, com a cara e com a coragem. Fiz live de lá, chamando o povo. Aí no domingo apareceu lá o pessoal que hoje eu conheço como intervencionista, né? Passaram o domingo lá comigo, lá durante o dia, mas de tarde foi todo mundo embora. Aí acontece da minha esposa passar mal. Minha esposa passa mal, tem que correr para maternidade. Aquilo já me incomodou. E eu puto, né, cara? Sozinho, acampado, cadê o povo que quer o Brasil melhor? Cadê o povo que quer mudar a história do país? Não, o povo que quer mudar a história do país, quer mudar a história do país através do sofá, mandando mensagem de WhatsApp, fazendo inferno na cabeça dos outros, que é o que a maioria faz, que diz que tá querendo mudar a história do Brasil. Aí, cara, no outro dia eu não aguentei. Minha esposa me ligou chorando e falou, porra, cara, tu passa a maior parte do seu tempo fora de casa. Tu chegou em casa. Ah, e detalhe, tá? No sábado, que era para eu ter começado o acampamento, eu sofri um acidente com o meu carro, deu PT meu carro. Um cara furou a preferencial, eu tava vindo e o cara furou. Minha mulher tava do meu lado e eu dei-lhe uma cacetada nesse carro. Meu amigo, acabou com o meu carro. Bom, ali eu já fiquei sem carro para fazer mais nada. E comecei. E voltamos para essa história aí que eu fui para lá. Minha mulher no domingo, na segunda-feira, olha, eu não te falo mais nada, mas eu posso te dizer que eu tô de saco cheio já disso. Porra, eu preciso de você em casa. E nessa noite, tinha dormido lá, eu dormi na barraca e dormi um rapaz num carro lá. Ele falou, vou ficar num carro ali, cara, para pelo menos te acompanhar durante a noite aí. Eu tenho medo de alguém tentar te atacar, senão você não vai conseguir nem dormir. E foi o que aconteceu. Só que quando eu saí dali, eu saí com uma decepção muito grande. Cadê o povo? Cadê até mesmo os intervencionistas, né, que querem uma intervenção? Sim. Por que não foram? Né? Beleza. Fiquei assim, no tal, né? Na segunda-feira eu disse, não, eu vou para minha casa, cara. Vou cuidar da minha mulher. E quer saber de uma coisa? Chega. Eu não vou fazer mais nada. Vou tocar minha vida. E foi o que eu fiz. Fui para minha casa, cheguei lá, pedi perdão para minha mulher. Porra, eu vi meu filho 15 dias na barriga da minha mulher. Em todo o trajeto. Em 9 meses eu vi meu filho durante uns 15 dias. Não foi mais que isso. Quando eu cheguei em casa foi para acompanhar o parto da minha mulher. Graças a Deus ainda deu tudo certo de eu acompanhar. Né? Graças a Deus e graças ao senhor Antônio Valêncio, que foi sempre um cara que me ajudou muito, tá? O senhor Antônio Valêncio, ele tem 2 bitrem. Um é meu, né? Um era o meu, que eu trabalhava, e o outro era o dele. Né? Por que as pessoas falam, Zé Trovão, você é autônomo? Eu sou autônomo, cara. Eu não trabalho para transportadora. Eu trabalho para um cara que tem 2 caminhões. Ele é cooperado, né? Ele faz parte da cooperativa, mas também ele é um cara assim, tem frete na cooperativa, carrega na cooperativa, não tem, a gente busca na rua, então. Sim. Nós somos os famosos bate-lata.
Entendeu? Então não tem como, não tem. Então, eu não tenho caminhão. Não tenho mais. Meu primeiro caminhão que eu comprei foi um 1113. E eu posso reunir para quem quiser aqui pelo menos umas 100 pessoas lá em Arapongas para dizer se eu fui dono ou não fui dono de um 1113. Quem me conhece, o próprio Chicão me conheceu, eu fazia Nordeste no 1113. Foi meu primeiro caminhão, paguei 50 mil reais naquele caminhão, vendi ele por 35. Você entendeu? Então, assim, a minha história com o caminhão começou de uma maneira muito, muito ruim. Eu comecei no caminhão quebrando, me quebrei. Mas isso é uma outra história. Então, o que acontece? Quando eu decidi que eu não queria mais, aí um dia eu recebo um vídeo de um cara chamado Turíbio Torres. Cara, um naniquinho de nada, que hoje para mim é como se fosse um irmão, bravo, com o telefone na mão, no pátio da empresa dele, porque nós temos que fazer alguma coisa pelo Brasil, e eu quero convocar vocês catarinenses, vamos montar uma caravana. Ele tinha o projeto de levar 1000 ônibus para Brasília. Eu vi, acho que esse vídeo aí. Ele queria levar 1000 ônibus para Brasília. Aí mandaram para mim, e o cara mandou para mim e falou: Zé Trovão, entre em contato com esse cara, a luta de vocês é muito parecida. Eu disse: irmão, eu tô, sei não, velho, vou ver aqui, mas eu não tava mais afim, cara. Porra, burdoada do caramba, velho, tentando fazer algo pelo país e as coisas, sabe, parecia que não ia pra frente. Bom, resumindo, eu entrei em contato com o Turíbio, acho que um dia depois. Falei muito pouco com o Turíbio. E aí, cara, tal, não, beleza. Então, show de bola. Daqui a pouco, no meio de tudo isso, existe uma história seguinte. No meio dessas pessoas que entraram em contato comigo, uma pessoa entrou em contato comigo, se eu não me engano, eu não me lembro o dia, mas foi antes de eu acampar no 62BI. O nome dele é Rolf Pfeiffer, lá de Barra Velha. E ele entrou em contato comigo, pediu para que eu falasse com ele, eu passei meu contato, porque eu ficava lendo as mensagens, as que eu achava que eram pessoas que realmente podiam ajudar, eu passava meu contato. Eu passei meu contato, ele entrou em contato comigo. E ele falou: cara, a gente tem um projeto aí e tal, também, vamos lutar, a gente também quer lutar pelo país. Isso, tá? Essa galera era a galera da intervenção militar também. Todos eles tinham na cabeça que o problema do Brasil só se ia resolver com uma intervenção militar, tá? Só que o Rolf é um cara de bastidores, ele não é um cara que faz vídeo, ele não é, ele é o cara, ele é o captador, né, vamos dizer assim, ele vai reunindo a galera, ele foi reunindo, e reuniu uma galera grande, né, e aí, bom, beleza, aí ficamos ali, aí foi criado, eles já tinham um grupo deles, colocaram nós no grupo deles, e desse grupo surgiu vários grupos, né, e surgiu até um grupo chamado Zoom Live, né, que era um grupo onde a gente se reunia para tentar ir para Brasília, mas a gente nunca conseguia chegar no denominador. Aí, vamos para Brasília o quê? Não, vamos na Brasília, vamos ter que ir lá manifestar e pedir que acabe essa palhaçada aí, que o Brasil tem que melhorar. Aí o Turíbio já tinha até falado sobre o STF, não, o STF está prestando um desserviço, nós temos que cobrar isso, mas nós não tínhamos uma pauta. E isso aconteceu durante tanto tempo que chegou uma hora que esfriou para mim, para o Turíbio. Teve um dia que eu e o Turíbio, aí, só para você ter uma ideia, é onde eu entro no que eu estou te falando, que a gente não tinha informação. Aí nós começamos a buscar informação. Quando nós buscamos informação, falamos: cara, vocês são loucos, não pode pedir intervenção militar, vocês são malucos. Intervenção militar vai acabar com o país, cara. Sim. Vocês são loucos? Não, paramos tudo. Pessoal, ó, aí, a partir de hoje, não se fala mais de intervenção militar, cara. Nós não podemos ter intervenção militar. Nós precisamos que o Brasil funcione, mas intervenção militar não dá, cara. Tá, e qual que é a pauta? Ah, cara, vamos... Presidente mandar ele fazer alguma coisa. A gente realmente não tinha uma pauta pré-definida. Aí quando a gente convocava as pessoas para ir para Brasília, como que era a nossa convocação? Nós vamos para Brasília salvar o nosso país. Mas vamos salvar nosso país do quê? Aí ninguém sabia o que pedir. Ninguém. Quem é o inimigo, né? Quem é o inimigo? A gente sabia que o STF estava cometendo alguns atos ilegais, que era prisão, não sei o quê, que não era certo de se fazer, porque ninguém pode ser preso por crime de opinião. Mas, ao contraponto, a gente não tinha uma base. Bom, resumindo para você, nós chegamos a uma data do dia 17 de junho, para ir para Brasília. E nisso o Turíbio já tinha rodado o estado inteiro, cara. O cara gastou mais de 50 mil reais, velho. Do próprio bolso. Abandonou as lojas dele, abandonou tudo. E começou a rodar, falando com empresários para reunir o maior número de ônibus. Daí ele foi atrás dos ônibus também. Bom, resumindo, o Turíbio descobre
que no estado de Santa Catarina ele não ia conseguir mais do que 700 ônibus. Pô, não vai dar para tirar mais de 700 ônibus daqui, não tem. Já fiz todo o levantamento, não tem. Beleza, cara, 700 ônibus é 700 ônibus. Se a gente levar 700 ônibus, se o Mato Grosso levar 300 ônibus, se o outro levar não sei quantos, no final nós vai ter lá pelo menos uns 20 mil ônibus, 30 mil ônibus, cara. É muita gente, o Brasil é grande e vai dar um grande movimento. E no meio de tudo isso, nós já tínhamos acordado que a nossa pauta seria uma pauta Brasil, que a gente ia pedir que o presidente tomasse alguma ação, que o presidente resolvesse o problema, ninguém aguentava mais combustível. Aí nós estávamos até falando sobre combustíveis muito caros, alimentação muito cara, tudo isso culpa dos governadores. Essa palhaçada dessa pandemia que nunca passou de uma fake news, né? A pandemia existe. Ninguém está falando que ela não existe. O vírus existe. Mas da maneira que ele foi tratado, não passou de um jogo político. Todo mundo sabe disso. Calma lá, cara. Não é assim não que funcionam as coisas, não. Mas aí, no meio de tudo isso, a gente queria que o presidente desse uma ação, tomasse uma atitude, pô. Pelo amor de Deus, tá todo mundo sofrendo. E nós combinamos que não teria mais a palavra intervenção militar. Cara, toda vez que eu ouço essa palavra hoje, chega a me dar arrepio. Por quê? Eu vou contar um pouco de história aqui. Para quem não sabe, toda intervenção militar, quando ela acontece, existe um fenômeno chamado destruição em massa dos menos assessorados, das pessoas mais pobres. Você vai matar um monte de gente de fome. Isso acontece. É um efeito cascata. Quando acontece uma intervenção militar no país, a primeira coisa que se tira são os recursos externos. O povo tira. O povo não confia mais no país. O pessoal, opa, tá louco? Não vou mais investir no Brasil, cara. O Brasil agora vai ser comandado por militar. E se os militares não der certo? E se esses caras não for do lado certo? Fica essa incógnita. Não que eu esteja dizendo que os militares... Eu respeito os militares e tenho certeza que eles são patriotas. Eu estou falando de investimentos externos. Então, você quebra a economia do país. Quebra. Ela quebra todo mundo. É só acompanhar a história de 64. Quebra a economia do país. Até que esse governo militar consiga reestruturar, vai algum tempo. E ele reestrutura de uma forma como foi em 64. 64 o pessoal fala daí, mas você acha que é uma pessoa mais instruída até do que eu, né? Você sabe que em 64 nós tivemos um crescimento na economia depois do estabelecido, depois que foi... Sim, depois que estabilizou, né? Estabilizou o governo, a coisa começou a dar certo. Mas só que até lá morre muita gente. Então a gente não quer que ninguém morra. Ninguém quer que eu não quero que os mais necessitados morram. Muito pelo contrário, eu quero que eles vivam. Nós precisamos tirar eles da zona da pobreza e dar dignidade para eles. Mas não com falsas promessas, segundo que nem o Lula dizia. Eu vou tirar o povo da pobreza. Tirou o povo da pobreza, não. Tirou os filhos dele da pobreza, aquele vagabundo. E ele é um pilantra. Ele é um sem vergonha. Ele tirou os filhos dele da pobreza. Essa petezada aí só pensou em si próprio. Sim. Essa é a grande verdade. Não se tira ninguém da pobreza dando Bolsa Família. Se tira as pessoas da pobreza criando uma instabilidade, uma estabilidade econômica no país, gerando renda, gerando empregos. É assim que se tira. Como que eu faço isso? Primeira coisa que tem que mudar no país é a carga tributária, para que outras empresas de outros países queiram investir. Porque a China não quer investir. Se não puder falar China aqui, você depois corta lá, coloca lá os Cheng, sei lá, porque eles não querem investir no Brasil. Eles querem detonar o Brasil. Eles querem roubar o nosso país. É isso que eles querem. A China nunca teve intenções boas para o brasileiro. As intenções boas deles é só para eles. Gente, é um país comunista. É um país comunista. Comunista não quer distribuição de riqueza. Quer junção de poder. Se ninguém sabe disso, se os abobados que não entenderam que eu sou um caminhoneiro que tem o segundo colegial completo, mas eu fui me informar para estar falando hoje. Eu não sou um Zé Mané que saí abrindo a minha boca falando bobagem por aí. Eu fui procurar informação. Eu fui entender o que é a política. Eu estou entendendo a política hoje. E é por isso que eu digo, nós temos um problema muito sério na política brasileira. Nós precisamos resolver esse problema. Como é que nós vamos resolver? Com homens feito você, com homens feito Oswaldo Eustáquio, entendeu? Com jornais feito Terça Livre. Isso é jornal, como jornal Pingos nos Is, não com porcaria de Globo Lixo. Não com essa bandida aí. E o que você acha? O que você acha, Zé Trovão, sobre as decisões do presidente Bolsonaro e a forma como ele está conduzindo essa crise institucional toda, né? Porque a gente está numa crise institucional que não acabou, né? O 7 de setembro mostrou a força aí do povo a favor do presidente, mas não conseguiu ainda encerrar a disputa entre os poderes, né?
Qual a tua opinião sobre a forma como ele está conduzindo isso e sobre o presidente em si? Olha, o presidente, para mim, ele mostrou ser o maior estadista do planeta. Quando ele colocou a sua reputação, o presidente tinha uma reputação, tu sabe disso, né? O cara que chega metendo o pé no peito, é o cara que pegou um microfone e sentou-lhe madeira no 7 de setembro. E fez nego correr até para debaixo da cama. Ele pegou essa reputação dele e jogou na lata do lixo. Uhum. Ninguém entendeu o que ele fez. Aí todo mundo foi massacrar o nosso presidente. Nossa, que esse cara... Para, gente. Ele jogou a reputação dele fora para manter um país ordeiro. Se o presidente desse uma canetada lá, como era o desejo de todos, da grande maioria, que ele desse uma canetada, claro. Era muito fácil para ele, né? Era a decisão mais fácil, na verdade. Exatamente. Só que ele fazendo uma ação dessa, que seria uma ação muito truculenta, não vou dizer antidemocrática, porque não era. Era o povo que estava querendo. Mas ele podia fazer a pedido do povo. O povo estava pedindo que ele tomasse uma ação. Sim. Ele pensou o quê? Eu não vou colocar meu país em maus lençóis. Eu não vou simplesmente criar um problema com as Nações Unidas, porque todo mundo tem que entender. Ele está lá em Nova York para falar. Quem abre o evento das Nações Unidas é o presidente Bolsonaro. Exato. Ele quis manter uma boa relação com todos. Você entendeu? Para isso, ele disse assim, ó, eu vou recuar se vocês recuarem. Então, o presidente tomou uma atitude que, para mim, é uma atitude de um grande homem. Entendeu? Ele poderia ser... Ele iria ficar conhecido pelo resto da vida como um homem que deu a canetada. E para todos iam salvar o país. Mas ele vai ficar conhecido agora como um homem que foi chacoteado por muitos, por não ter dado a canetada, mas que o próximo passo mudou verdadeiramente a história do Brasil. E o presidente, com essa atitude, se tudo que for agora, nessa crise institucional, se essa crise agora acabar, como de fato é para acabar, pois houve-se um acordo, uma conversa entre as partes, de cada um viver no seu quadrado, respeitar a Constituição e fazer o seu trabalho sem interferência, nós não precisamos de nada melhor que isso. E como que nós vamos melhorar? Como que nós vamos melhorar? Esse é o primeiro passo. Como que nós vamos melhorar? Agora nós vamos melhorar cuidando do nosso país, não deixando com que as ações voltem a ser tomadas de maneira errada, com um povo mais ativo e com uma informação, não desinformação. E, claro, em 2022, nós temos que limpar. Nós temos que limpar o Senado, nós temos que limpar... Perfeito. Eu faço uma comparação, Zé Trovão, com o cara que é, por exemplo, mestre em artes marciais ou o cara que anda armado, né? O cara que anda armado, a pessoa não vai atacar ele, ou o cara que é um mestre em artes, lá em jiu-jitsu, sei lá o que, não vai atacar ele, porque sabe que vai perder, né? Então, o presidente mostrou a força, os caminhoneiros mostraram a força, e agora o pessoal do lado de lá sabe, esses caras estão armados. Se eu tentar atacar eles, eles têm mais força do que eu, então eu tenho que equilibrar o poder. Eu acho que a grande vitória do movimento dos caminhoneiros e do 7 de setembro foi essa. Não foi necessariamente o fato de você ter mais força que alguém, não quer dizer que você tenha que usar essa força para vencer uma guerra, né? Já dizia lá o estrategista militar, lá o Sun Tzu da China, que dizia justamente isso, né? A melhor forma de você ganhar uma guerra é evitando a guerra. Só porque você vê que eu vou falando, às vezes eu estou num assunto e vou para outro, mas para que fique claro, eu queria encerrar lá aquele assunto. Sim, então, desculpa. O que aconteceu lá atrás foi que daí chegou um desgaste muito grande entre eu e o Turíbio, nós não conseguíamos mais. Eu cheguei pro Turíbio e falei, cara, eu não consigo mais. A gente combina uma coisa no grupo aqui, daqui a pouco estão falando outra lá. A gente combina uma coisa no particular aqui com as lideranças, né, com os coordenadores, e daqui a pouco estão no grupo passando desinformação. Então, Turíbio, eu tô de saco cheio, eu tô fora. O Turíbio também já meteu o pé, também não quero mais. E pá, saímos. Aí o Turíbio saiu. Acabou. Não queremos mais. Entendi. O cara que levantou o movimento da caravana dos ônibus não queria mais, eu também não queria mais. E aí eu me encontrei com o Turíbio logo depois. Aí eu fui viajar, fui trabalhar, depois eu cheguei, um dia eu me encontrei com o Turíbio, fui lá na loja dele, nunca tinha ido na loja dele, falei, cara, eu tô cansado, eu tô passando necessidade já, minhas coisas não estão boas, a gente tá, tendo que vender o almoço para comprar a janta em casa, o caminhão, velho, eu não sei mais o que fazer da minha vida, irmão. Só que desse jeito aí, cara, não tem condição. Bom, para resumir essa história, o Turíbio, não, cara, eu tô indo para Brasília, a gente vai ter umas reuniões e tal. Porque daí o Turíbio estava mexendo só com uma parte política, né,
lá. E coisa dele com o Juliano Martins, né? Que é um outro cara também, nota 1000 aí, também de Joinville. Que também teve investigação da polícia. Nisso tudo, o Jackson de Joinville, não o Jackson de São Paulo, de Joinville, que é um caminhoneiro, me ligou. Zé, vamos marcar uma reunião? Eu, você, o Maga, o César e o Gama Borges? Vamos. Precisamos tratar sobre algumas coisas, cara. Nossa classe precisa de ajuda. Assim, a gente não pode desistir de tudo. Vamos lutar pela nossa categoria não está aguentando mais. Vamos, beleza. Nisso daí nós nos reunimos. E nessa reunião, até ontem estava falando sobre isso, o Gama não pôde participar dessa primeira reunião. E sentou eu, Jackson, Magaliel e o César Pickler. 4 caminhoneiros numa mesa, na casa do Jackson, começamos a conversar, papapá, e a gente queria achar uma solução para o transporte. E eu cheguei para ele e disse assim, irmão, vamos parar essa conversa. O que foi? Não vamos conseguir nada para o transporte. Por que não? Cara, todos os tópicos que a gente está falando aqui, a gente entra num nome chamado Suprema Corte, que é o STF. Vocês já perceberam? Então, cara, espera lá. Vamos tratar o câncer ao invés de tratar o sintoma? Mas como assim, Zé Trovão? Falei, vamos criar um movimento em prol do Brasil, tá? Esse movimento nós vamos criar com uma pauta chamada exoneração dos ministros do STF. E nós vamos até o fim. Agora entendi como que chegou lá. Chegou lá, entendeu? Entendi. Aí o Jackson falou, cara, perfeito, só que a gente estava usando a palavra exoneração. Sim. Por quê? É que nós somos caminhoneiros, pô, a gente não entende nada de jurídico. A gente sabe o que quer. Então, só para tu entender. Porque para mim eu acho que é tão simples. Por quê? Porque eu não sou advogado. Mas eu sei o problema, eu sei o que tem que ser feito para resolver o problema. Então, daí nós criamos isso aí. Daí o Jackson ligou para o Rolf e disse, ô Rolf, vamos marcar uma reunião aí na tua garagem, que é lá em Barra Velha. Aí na hora ainda me lembro que o Rolf falou assim, cara, mas sobre aquele nosso assunto, que a gente estava tratando um assunto que eu não posso divulgar aqui hoje, mas era alguma coisa relacionada a caminhões. Ele disse, eu não tenho nenhum contato, porque, como eu te falei, o Rolf ele consegue aproximar muita gente. Então, o Rolf, através de outras pessoas, ele foi trazendo algumas pessoas importantes para que nos ajudasse numa questão caminhoneira. Aí o Jacques falou, não, cara, mas eu não quero ir aí para a gente falar sobre isso. A gente quer ir aí para ter um papo com você. E seria até bom que você chamasse outras pessoas, né? Que eu também não vou citar o nome aqui, porque são alguns empresários fortes aí, para a gente ter uma conversa, que nós temos um projeto para apresentar para vocês. E marcamos essa reunião para sexta-feira, 7 horas, 8 horas da noite, acho que foi 7 horas. E essa reunião aconteceu em Barra Velha, na garagem do Rolf. Nós apresentamos o projeto. Estava o Rolf, estava outros empresários, né? E nós apresentamos o projeto. E naquele momento, nós apresentamos o projeto a grosso modo, e daí como nós tínhamos ali pessoas mais entendidas, empresários, pessoas que têm um certo conhecimento jurídico, nós ficamos ali foram 3 horas de reunião. A gente começou a alinhar a pauta, como que seria a pauta. Lembro até hoje, tinha um quadro na garagem do Rolf, foi escrito nesse quadro o que seria feito. E saiu dali exoneração dos 11 ministros do STF e contagem pública de votos. Você vê, mesmo ali com pessoas inteligentes, a gente pedia exoneração. Sim. Até que, quando nós chegamos com advogados e juristas, falaram, não, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês são povo. Vocês podem escrever num papel e entregar lá no Senado o que vocês querem. Vocês podem falar, queremos que tira agora. Vocês podem escrever. Mas juridicamente não tem valor. O que tem valor daí... Aí foi onde surgiu um monte de advogados. E esses advogados começaram a trabalhar em cima, né, de como seria. Quero mandar um abraço aqui para eles. O Dr. Marcelo Barizon foi o primeiro advogado que apareceu no movimento, que fez um ótimo trabalho, tá? Saiu do estado dele, de Santa Catarina, foi para Brasília e tal, e ele começou. Aí surgiu o Dr. Wilson Coressaura, um advogado de Brasília. Zé Trovão por cá, muito boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2021. Nós estamos aqui, como vocês podem ver, em Brasília. O movimento leva tempo para construir, e é por isso que nós estamos muito cautelosos com todas as atitudes. Hoje nós estamos aqui com esse grande advogado, Dr. Wilson Coressaura, que veio aqui prestar a nós todo o apoio jurídico que vai acontecer do movimento. E para que vocês possam entender que você que vai sair da sua casa, do conforto do seu lar, você está vindo para um movimento muito sério. Esse movimento não é brincadeira, e esse movimento está pautado em cima da justiça, das 4 linhas da Constituição. O que nós queremos?
é exatamente segurança jurídica para que a gente possa desenvolver um movimento bem tranquilo. Somente isso, segurança jurídica e organização. Abdala aqui de Brasília, fico grato por todo o apoio do nosso irmão aqui, Wilson Kuressawa, e vamos enganjando, beleza? Pensa num cara doido da cabeça, irmão. O homem é um gênio. Ele foi promotor de justiça, hoje ele é advogado. E esse cara, ele trouxe um corpo maior para o movimento. Entendi. E daí as coisas funcionaram. Bom, resumindo, o senhor Alexandre Peters, que é um dos investigados do mesmo processo que eu, um grande homem, um empresário, um homem que tem várias empresas e está aí passando por uma investigação que vai acabar agora, né, com a nova lei de segurança vai acabar tudo, mas que foi uma pessoa que trouxe um corpo aí diferente, estruturou o movimento. Por que eu estou te contando tudo isso? Como eu te disse, não vamos tirar foto com o tigre dos outros. Sim. Cada caçador tem que ter direito de tirar foto com a sua caça. Então, o que eu estou dizendo? Que esse movimento é um movimento brasileiro. Mas que ele teve pessoas muito importantes. Como que o agronegócio entrou? Seu Antônio Galvão, presidente nacional da ProSoja, meu amigo, que eu estimo, respeito e muita admiração. Eu liguei para ele e disse assim, eu liguei não. No dia 6 de julho, eu fui fazer um vídeo para rebater uma greve que estavam falando que ia acontecer. Aí eu fui lá, fui fazer o vídeo e falei, pessoal, eu não concordo com essa greve, porque essa greve não tem uma pauta, e tum! Me bateu na cabeça. E eu fiz o vídeo e disse o seguinte, mas eu quero convocar todos os brasileiros para que a gente saia, vá para Brasília, tome as ruas do Brasil para pedir o impeachment, a exoneração, eu falava exoneração, a exoneração, eu tenho esse vídeo lá nas minhas redes sociais para não dizer que eu estou mentindo. A exoneração e papo, eu sei que foi 17 minutos de vídeo, isso numa live. Uma pessoa assistiu a minha live, baixou o vídeo, fazia parte do mesmo grupo, eu nem conhecia, mandou o vídeo para mim, falou, cara, tu incendiou o Brasil. Eu falei, como assim incendiou o Brasil? Eu acabei de baixar teu vídeo, compartilha teu vídeo tá pegando fogo, todo mundo quer saber quem é você. Isso em questão de horas. E daí, Paulo, no outro dia, eu peguei meu telefone e fui ligar pro Galvão. Quando eu liguei pro Galvão, o Galvão falou assim, Zé Trovão, eu ia te ligar agora, tô assistindo um vídeo teu aqui. Tu é muito louco, cara. Tu é muito louco, mas eu tô junto contigo. Porque tudo que você falou nesse vídeo é a verdade. E nós precisamos nos unir. Eu falei, seu Galvão, eu só topo, eu não sei que data, que dia que a gente pode marcar esse movimento. O senhor Antônio Galvão disse assim, Trovão, peraí, deixa eu pensar. Desse jeito ele falou, tô contando como foi. Ele disse assim, ó, dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Vamos transformar o Brasil em uma nova independência. Sensacional. Disse, 7 de setembro. Dali eu disse pra ele, eu vou gravar um vídeo então. E eu gravei um vídeo já falando do dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Esse primeiro vídeo que eu fiz no dia 6, logo depois desse vídeo que nós tivemos a reunião em Barra Velha. Então, o que acontece? No meio de tudo isso, a gente foi juntando as peças. Então, todo brasileiro tem a sua parcela fundamental. Quem é o herói do Brasil hoje? É o Zé Trovão? Não. O Zé Trovão só é uma peça desse quebra-cabeça. Eu tive a coragem de fazer o que talvez muitos não teriam. Mas não é porque eu quis aparecer, é porque isso está aqui dentro de mim. Irmão, eu não consigo ver uma pessoa sofrer. Eu digo para as pessoas que eu não consigo ver o sofrimento do brasileiro. Eu rodo o Brasil inteiro. Eu vejo pessoas em pátio de posto que ficam ali para passar um pretinho no pneu do caminhão para ganhar R$2. E quando você pega esses molequinhos para conversar, porque é tudo menino molequinho de 12, 13, 14... Tem até mais novo, de 7, 8 anos. Tem moleque de 7, 8 anos passando pretinho, querendo polir tanque no pátio de posto. Terem força para polir um tanque e já quer polir. E quando você senta para conversar com essa galera, porque eu converso com todo mundo. Eu não faço diferença para mim se você tá bem vestido, mal vestido, você tomou banho. Eu não tomou banho, irmão. Eu sou pobre, eu vim da roça. Eu tocava boi, eu tirava leite. Eu cuidava de porco na roça. Eu tenho uma história na roça. Eu não sou um frouxo que nasci num berço tomando leite ninho, não, cara. Eu tomava leite de vaca de manhã para crescer forte, segundo meu pai. Mas eu fui tirado da minha mãe pelo meu pai quando eu tinha 7 meses.
E ele tirou da minha mãe não para me criar, ele me jogou nos braços da minha mãe e do meu pai, que eu chamo de mãe e pai, que é os meus avós, que hoje, que Deus a tem até minha avó, que é minha mãe, Dona Elvira, que morreu, vai fazer 4 anos, que foi quem me criou. Então eu vim do meio do mato, irmão. Você entendeu? Aqui Sim. não tem, para mim não faça diferença para mim se você é rico ou se o outro aqui é pobre. Se eu estiver sentado numa mesa almoçando e chegar um milionário e um mendigo, se o milionário quiser comer junto com o mendigo, ele vai comer, se não quiser, ele mete o pé. Porque eu dou mais valor a quem não tem do que quem tem. Porque quem tem já chegou onde chegou, já conseguiu. Parabéns, louvado seja o trabalho dele. Agora, quem não tem precisa de apoio. Porque a gente não tem que ficar dando o peixe para ninguém, mas tem que pegar as pessoas mais desfavorecidas e ensinar a pescar, pô. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, é a forma de você conduzir. A maneira que você conduz um país é a maneira que esse país vai funcionar. Sim, então, sim. tudo isso que eu estou dizendo para você é que, assim, a gente tem que valorizar todas as pessoas, mas existem aquelas pessoas que tiveram uma parcela muito grande. Que nem, porque vão investigar quem é que está financiando. Vai investigar o quê, cara? São pessoas comuns que fazem doações. Uhum. Um dá 5, outro dá 10, outro dá 20, o outro que pode um pouco mais dá 1.000, o outro dá 500, cada um. E cada um banca o seu trabalho também, né? Cada um banca as suas despesas, né? Exatamente. Então não Isso teve nenhum ato ilegal nisso aí, não teve nenhum crime. Mas a gente está falando sobre o que realmente aconteceu. Então foi assim que surgiu o movimento. Entendi. 4 caminhoneiros construíram uma pauta que se juntou com um movimento que já existia do Tulíbio Torres, que foi levado até o Rolf Pfeiffer lá em Barra Velha, né? Nessa reunião até o Tulíbio não estava, porque ele estava com o Juliano Martins em Brasília. Fica aqui meu agradecimento ao Juliano Martins por tudo que fez, um grande homem, merece o respeito do povo catarinense, merece o respeito. O Juliano nunca quis aparecer em um vídeo. E o primeiro vídeo que o Juliano aparece é um que ele mesmo faz quando a Polícia Federal sai da casa dele, que ele fez um vídeo xingando todo mundo. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Vi esse então, vídeo. tipo assim, cada um teve a sua função. Qual que era a função do Juliano? Abrir portas para nós. O Juliano sempre foi um cara muito articulado, porque o Juliano é um cara que ele tem muito conhecimento. Então, o Juliano, ele tinha uma função específica no movimento, que era abrir portas para a gente. Ele tinha que abrir caminhos para a gente chegar a pessoas importantes. A gente não estava fazendo um movimento a nível Santa Catarina, nós estávamos fazendo um movimento a nível Brasil, que envolvia diversos setores da sociedade e que precisava de uma organização muito grande. E para você ver o sucesso que foi o movimento do 7 de setembro. Sim. Eu parabenizo o agronegócio em peso, todos, não só a ProSoja, mas todos do agro, todos Sim. que tiveram. Você sabe, eu parabenizo a cada caminhoneiro que fez a sua parte, É. a cada lojista que fez a sua parte, todos têm a sua parcela. Sim, sim. É isso que é o movimento. Só para finalizar essa minha fala, eu quero deixar um alerta para o povo brasileiro. Chegou a hora de nós pararmos de vez com essa briga de ego, que é um egocentrismo que parece que toma conta, e nós sermos mais simples. Sim, sim. Assim que eu voltar para o Brasil, em nome de Jesus, eu vou voltar essa semana, tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Nós temos muita coisa para fazer junto. Muita coisa. O Brasil precisa disso. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu suplico vocês. Para com esse negócio. É que existe uma palavra que eu não posso usar aqui, mas eles estão querendo medir. Parece que tem gente querendo medir o tamanho do. Quem tem Eu achei muito interessante aí que a minha família é de agricultores também, né? Eu também venho do interior, eu moro em Curitiba, mas a minha mãe, a minha família toda mora em Palmeira, que é uma cidade pequena aqui perto de Curitiba, né? E a família da minha esposa é de Chopinzinho também, aqui do sudoeste do Paraná, então também é uma cidade bem pequena. E são todos, a grande parte, agricultores. E durante a paralisação, ali nos dias, ali no dia 8, principalmente, que o pessoal começou a parar, eu entrei em contato com a minha irmã e ela me mandou um áudio do meu cunhado, que é agricultor, e os caminhoneiros sempre estão lá na casa dele, lá o pessoal é todo amigo, né? O pessoal vive ali fazendo churrasco, tudo. E ele estava lá preocupado, levando lá algumas contribuições dele e de outros agricultores para ajudar o pessoal a ficar na estrada. Então é isso que você falou, eu vi o pessoal se mobilizando espontaneamente. Eu passei na estrada, eu estava voltando de Santa Catarina, passei na estrada ali no dia 8 para o dia 9, vi os caminhões parados, depois eu fui para Palmeira de novo, na mesma viagem, eu parei em Curitiba, fui para Palmeira, todo mundo parado, e o pessoal
sem fazer problema nenhum, só estavam parados lá, né? Passei por vários amigos, eu acho que mais da metade dos meus amigos que cresceram junto comigo viraram caminhoneiros, que estudaram junto comigo no primário, no secundário. Então hoje eu vou para Palmeira, a maioria do pessoal ou é filho de caminhoneiro ou é caminhoneiro, então eu conheço muito pessoal dessa profissão mesmo. E eu realmente vi isso, eu não vi ninguém sendo financiado por ninguém, era o pessoal que falou, cara, eu tô acompanhando o conteúdo, tô acompanhando os vídeos lá do Zé Trovão, tô vendo o pessoal, tô vendo nos grupos do WhatsApp e eu quero participar disso, quero ajudar. Então, acho que se fizessem um levantamento hoje, chamassem todo o pessoal do agro e todos os caminhoneiros que pararam e fizessem pedissem o depoimento de cada um, era o que o cara ia falar, eu parei porque eu quis, eu me autofinancei. E o cara tá ali, ele tá deixando de ganhar, porque ele tá parado, né? Ele tá deixando de levar dinheiro para casa dele. Então é uma coisa muito espontânea mesmo. Assim como as pessoas que saíram para as ruas espontaneamente, né? Não teve nada não precisou ter um grupo, um sindicato, um político ou qualquer pessoa. Você começou a bola de neve, mas a bola de neve foi crescendo e se tornou muito maior do que você podia imaginar, né? E aí, cara, eu tinha te perguntado ali atrás, para a gente encerrar, só eu queria saber dessas novas manifestações, porque eu estou vendo que tem um pessoal começando a se mobilizar para tentar criar uma confusão na cabeça das pessoas, porque agora quando fala que caminhoneiro parou, parece que todo mundo pertence ao mesmo grupo, né? E eu vi você falando no teu último vídeo aí sobre uma nova paralisação que não tem nada a ver com o grupo que você participa. O que você tem para falar aí sobre isso? Olha, deixar bem claro aqui que se alguém me perguntar se eu sou contra ou a favor do movimento que eles vão fazer, eu digo para todos que eu não opino sobre o movimento dos outros. Sim. Eu só posso opinar sobre aquilo que eu faço, ou aquilo que eu decido participar. Como eu não vou participar do movimento deles, eu não vou dizer que está certo ou que está errado. O que eu quero deixar para cada brasileiro e para cada caminhoneiro colocar na sua cabeça? Como eu disse lá no começo do vídeo, esse movimento é em prol da categoria ou é em prol de benefícios próprios? Nós temos que ter isso como base. Mas nós temos uma pauta caminhoneira. Tá, mas a pauta caminhoneira existe desde 2018. E que ninguém correu atrás para resolver. Meu amigo, nós estamos falando em quase 4 anos. Foi 2018. Acabou lá, meio de 2018, né? Acabou a paralisação, tal. 19, 20, 21. São quase 4 anos, né? Que nós estamos falando que uma pauta caminhoneira já existe. E agora, porque olha, esses mesmos de agora, em outros momentos eram contrários à greve. Qualquer tipo de greve. Quando falavam em qualquer tipo de paralisação, eles vinham. Não, nós não apoiamos paralisação. Aí daqui a pouco eles apareciam querendo fazer a paralisação deles. Mas a pergunta que eu faço para todos essa paralisação que estão falando aí, é realmente para resolver o problema da categoria ou é mais do mesmo? A gente chama de mais do mesmo. É a turminha que se juntou, que até ontem estavam se mordendo, agora estão se abraçando. Fica muito estranho, né? Começou a chegar perto da época eleitoral, a negada tá tudo querendo aparecer. Pô, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que não vai resolver o problema. Não precisa. Não precisa. Por quê? Por que não precisa? Porque para se resolver o problema, você tem que ir na fonte do problema. E a fonte do problema do caminhoneiro hoje se chama CNTA, Confederação Nacional Transportadora Autônoma. Esses sindicatos aí de caminhoneiros, esses sindicatos nunca conseguiram nada para a categoria. Tá lá os pátios de triagem, tudo lá, ó, largado as traças. Motorista tem que pagar pátio de triagem, motorista, pelo amor de Deus. E quem é responsável por isso? Por que os sindicatos nunca foram atrás disso? Por que não resolveram isso? Agora, do dia para a noite, eles querem salvar. Como eu disse, e vou repetir, para que o caminhoneiro tenha dignidade na sua vida, o Brasil tem que estar vivendo uma dignidade. O Brasil está precisando se estruturar. E nós acreditamos que agora vai estruturar. O que nos está faltando? O acordo que foi feito agora, entrar em vigor, as coisas começarem a normalidade, acabar com as prisões que vão acabar, políticas, todos os processos. E daí sim, criar uma comissão, né, uma comissão séria, não uma comissão do mais do mesmo, que já existe. Nós temos que mostrar realmente, olha aqui, ministro Tarcísio, olha aqui, nós estamos precisando resolver aqui o problema. O problema está aqui. Mas não, ministro, olha, nós queremos resolver o problema da categoria. Não ficar, para que paralisar?
Para que vai resolver? Não resolveu em 2018. Você sabe para que serviu 2018? E eu falo sem medo de errar. 2018 serviu para o Chorão, o Wallace Landim, vir candidato a deputado federal. Uhum. Todo mundo sabe que o Plínio Dias já foi candidato a deputado, já foi candidato a vereador, e não ganhou. Então, pera lá, não adianta eles sapatearem comigo. Eu não estou aqui para falar que eles estão errados ou que a pessoa está errada em querer se candidatar. A gente precisa de pessoas boas na política. Sim. Mas a gente precisa de pessoas boas. Pessoas que tenham uma verdadeira causa. E outra coisa, esses caras falaram para todo mundo que eles não apoiavam o 7 de setembro, porque eles diziam que o 7 de setembro não era pauta caminhoneira. Claro que não era pauta caminhoneira, meu irmão. Era pauta Brasil. Agora, o caminhoneiro precisava desse momento, porque esse momento ia salvar a família dele. Uhum. Nós estamos lutando por algo maior. Então, assim, ó, para dizer o que eu penso sobre esse movimento, é isso. Ser contra ou a favor, eu não vou dizer se sou contra ou se sou a favor. Cada um tem o seu direito de se manifestar, porque eu seria hipócrita dizer assim, eu sou contra a greve que os caminhoneiros querem fazer. Não tem esse direito, cara. Eu não posso ser contra, porque quando eu convoquei, o povo não veio. Então, basta eles convocar e ver se os caminhoneiros vão aderir. Exatamente. Vamos ver se os caminhoneiros vão aderir. Porque existe uma diferença. Isso é uma promessa que eu fiz para todos os meus irmãos de estrada, para todos que eu converso. Nós temos muito para fazer. Mas você sabe como nós vamos fazer? Quando nós tivermos representatividade. Tem um deputado boca aberta aí, que é um boca aberta, lá do Rio Grande do Sul, tá? Que adora falar no meu nome. Eu não vou falar o nome dele, sabe por que eu não vou falar? Porque eu não vou dar palco para palhaço dançar. Você sabe que esse palhaço, desse deputado, que ele é um palhaço, ele votou contra o voto em trânsito para o caminhoneiro? Ele votou contra. Ele não queria que o caminhoneiro votasse enquanto o caminhoneiro estivesse fora do seu estado. E isso é uma coisa que nós temos que colocar em pauta. Em 2022, nós temos que colocar isso em pauta. O caminhoneiro tem que ter o direito de votar, ele é um cidadão, pô. É verdade, tá trabalhando. O caminhoneiro às vezes está fora do seu estado, quer expressar o seu desejo político e não pode. Agora, na prisão, bandido está votando. Quer dizer que para cadeieiro votar pode, para cara que foi condenado por crimes ele pode. Agora, para o cidadão, caminhoneiro, que leva o progresso nas costas, não pode determinar em quem ele quer votar? Então, um exemplo, você é candidato, vou dar um exemplo aqui, você sai candidato ao governo do Paraná. Aí você é um cara bem envolvido com a classe caminhoneira no Paraná, você fez coisas pela classe caminhoneira, você luta pela classe caminhoneira, aí os caminhoneiros não podem votar em você porque eles não vão estar nas eleições na casa deles. É raro o caminhoneiro que está em casa nas eleições. Não. Você pode pegar de 100%, às vezes tem 15% dos caminhoneiros que estão em casa, o resto estão na estrada, estão trabalhando. E o voto em trânsito é uma coisa essencial para a nossa democracia. Perfeito. Essencial. Você entendeu? E esse cara que se diz representante dos caminhoneiros nunca foi. Nunca foi, cara. O passado desse cara é muito sujo com os caminhoneiros. Então eu não dou bola para esses caras. Quer falar de mim? Fala, meu irmão. Fala. Eu não falo de vocês, eu não cito o nome de vocês. Mas falar de mim, vocês estão só me beneficiando. Mesmo eu apanhando de muitos, eu continuo aqui. Ó. As pessoas sabem julgar, né? As informações vêm de todos os lados, mas quem julga no final de tudo é o povo, né? Mesmo. Não adianta o cara achar que está controlando a informação, porque não está. Mas então, isso, eu posso só fazer um apelo? Posso só fazer um apelo? Pode, fique à vontade. Pare de enganar os caminhoneiros. Pare de mentir para a classe dos caminhoneiros. Comece a realmente se preocupar. Eu vou dizer uma frase que o próprio presidente Bolsonaro usou lá na Paulista. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de vocês realmente fazer alguma coisa. Gilmar Bueno, eu falo o teu nome. Quer conversar com os caminhoneiros? Porque a classe caminhoneira não te conhece. E você é presidente da CNTA. Plínio Dias, você sabe que você está queimado. Você está queimado, Plínio Dias. Por favor, Plínio Dias, busque um rumo verdadeiro. Chorão, sai fora, irmão. A gente já sabe o que você quer. Você está fora. Qualquer questão caminhoneira. Em Guarulhos, o que aconteceu com você? Não preciso falar, não. Você já sabe do que eu estou falando. Então, esse é o meu recado. Parem de enganar os caminhoneiros. Trabalhe a favor dessa classe, sim. Mas tenham vergonha na cara e comece a trabalhar
primeiro pelo país de vocês. Vocês deram uma marretada no 7 de setembro, mas nós não vamos dar marretada em vocês. O que nós temos para dizer é que o movimento de vocês não tem nada a ver com o movimento do 7 de setembro. Fica aqui o meu aviso para todos vocês. Perfeito. Cara, valeu, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disposição de falar com a gente. Pô, foi muito bem indicado. Que bom, foi muito bom. Legal. Rafael é um grande amigo. Obrigado, viu? Tamo junto. Conte comigo aí, vamos fazer uma boa divulgação aí de tudo que está acontecendo para a gente acabar com os boatos, aí, acabar com os diz-que-me-diz-que, né, que acontecem, e deixar tudo claro. Eu acho que eu percebo que, por mais que você tenha divulgado os teus vídeos aí com frequência nas redes sociais, no WhatsApp, você não tem tido a voz para poder realmente falar tudo que você queria nos canais, principalmente nos canais que deveriam te dar essa voz, que são os de direita, né? Então, eu acho que a gente estava devendo isso daí para você. Nunca me convidaram. Alguns aí, cara, agora a gente está aqui já falando sobre outra coisa, o próprio Kim Paim, o que ele foi fazer é me dar uma marretada. A Giovanna Antonelli, por que a Giovanna Antonelli não me convidou para participar do programa dela? Mas ela quis falar da gente. Então, tipo assim, eu acho que gerou um ciúmes deles. Mas ciúmes pelo quê? Se eles nunca entraram em contato comigo, cara. O telefone do meu advogado está espalhado no Brasil. Era só eles terem falado, doutor, aqui, ó, tal pessoa aqui em Paim, eu queria conversar com o Zé Trovão. Eu queria que ele viesse no meu canal. Mas sabe por que eles estavam putos? Porque quem abriu para mim os canais dele foi o Oswaldo Eustáquio. O Oswaldo Eustáquio, quando eu fiquei sem voz no Brasil, o Oswaldo me chamou para participar das lives dele. E estava ali me ajudando. Agora você fazendo isso. Então, pô, vamos ser honestos. Se tivessem me convidado, eu tinha ido. Agora, não fica falando. Só que vai ficar feio para eles. Porque tudo que eu falo, eu tenho como provar. Tudo. Então, eu não uso... Eu aprendi com o papai a dizer assim, filho, não fala o que você não pode provar, não, senão dá ruim para você. Tudo que eu falo, eu provo. Eu provo. A gente prova. Tá aqui, ó. Um exemplo dessa prova é você. Tu é um cara de direita, o cara tava vendo teus vídeos, é 500 mil de visualização, não sei quantos milhões de visualizações. Pô, tu é um cara tremendo. Ao invés de você estar me batendo, porque você sabe, bater hoje no Zé Trovão é da audiência. Traz audiência, a galera quer ver. Tudo que se trata em falar, quando vão falar de mim, a galera vai para ver. Você tá fazendo o inverso. Você tem o meu respeito, cara. Legal, você tem o meu respeito. Eu posso garantir para você. Eu sou pequeno, mas o que eu puder fazer para crescer pessoas como você, eu vou fazer. Porque você merece ser grande. Oswaldo merece ser grande. Entre tantos outros merece ser grande. Não esses picareta aí. Valeu, meu irmão. Valeu. Deus abençoe aí. Foi satisfação. Obrigadão. Abraço. Até mais. Sucesso aí. Valeu.